Olá, você acompanha aqui conosco uma série de programas, ponto a ponto da reforma da Previdência Social. Hoje, nossos dois convidados estão aqui, o economista Miguel Daúde e também nosso convidado, que é o professor Adilson Sanches. O primeiro ponto que os nossos dois convidados vão comentar, eu gostaria que você visse aqui comigo. Olha lá. Nós vamos então falar a respeito de idade mínima para a Previdência Social. Idade mínima de 65 anos, sim ou não? Então, eu vou perguntar primeiro para o Miguel. Miguel, idade de 65, sim ou não? Sim para trabalhador urbano e não para trabalhador rural. Adilson, 65 anos para aposentadoria, sim ou não? Não, definitivamente não, nas condições que se propõe pela PEC 287. Miguel, por que você disse que para alguns vale e para outros não vale 65 anos? Eu acho que 65 anos, para o trabalhador rural, o tempo é muito longo. Porque se nós olharmos algumas populações rurais do Nordeste, nós percebemos que a idade média dessas pessoas é de 67, 66 até 65. Então, esse trabalhador, se tiver que contribuir até 65 anos de idade, evidentemente não vai ter nenhum benefício após a aposentadoria. Então, para o trabalhador rural, estatisticamente, nós devemos ter uma idade menor, como é hoje, 55 anos, 60 anos, perdão. Adilson, quando você falou 65, não, vale para qualquer tipo de trabalhador no país? Essa é a questão, porque se quer igualar os desiguais. Então, não se pode admitir uma idade corte, 65 anos, num país com diferenças regionais extraordinárias e pessoas também com formação diferenciada. Portanto, impor 65 anos como corte para todo cidadão é deveras rigoroso, extremamente. E tem um detalhe que reforça o meu pensamento, que é a expectativa de vida do brasileiro, que é muito baixa. Então, se for considerar 65 anos, como encontramos em outros países desenvolvidos, nós temos que equiparar qual a expectativa de vida nesses países desenvolvidos. Ela é, pelo menos, em média, 10 anos mais do que a do brasileiro. Como é que você responde, Miguel? Eu acho que a expectativa de vida média do brasileiro, ela está acima de 70 anos, né? Chega muitas vezes próximo de 80. Para algumas regiões. Agora, para algumas regiões, outras regiões, ela não chega a 68, 67. Então, nós temos que ter uma diferenciação para categorias. O que nós identificamos, o setor rural, ele tem que ter uma idade menor, como é hoje. E o urbano mantém-se os 65, porque o problema da Previdência não está na idade, e sim no financiamento que acaba levando a esse rombo e na contabilidade. Porque a Seguridade Social, isso que nós precisamos entender, que é a Previdência, que é aquilo que você paga para ter o benefício. A saúde, que você também paga. E o benefício assistencial, se nós somarmos todas essas despesas e contrapormos com as receitas, até 2015 era superavitário em 70 bilhões. Aí eu pergunto, os anos anteriores, que houve um superávit também grande, onde foi parar o dinheiro? Por que agora o governo quer jogar 740 bilhões nas costas do trabalhador aposentado, quando ele, governo, tira 30% dessa receita para desvinculação de receita orçamentárias que ele coloca onde quiser. Então, eu não sou contra a reforma da Previdência, o que eu sou contra é o governo estar escondendo os dados da Previdência. Eu acho que nós temos que mostrar esses dados, porque nós temos que dar a César o que é de César. Desta forma, vai ser muito difícil essa reforma ser aprovada. Adilson, explica uma coisa. Quando se diz 65 anos de idade, é porque se diz que brasileiro se aposenta muito cedo. E está uma porção de exemplos, até o próprio presidente da República se aposentou com 50 e poucos anos. Porque nós temos regimes variados de previdência social, isso também deve ser analisado pontualmente. De todo modo, se considerarmos que a reforma propõe um tempo mínimo de contribuição de 25 anos, estatisticamente, dados da própria Previdência Social, a informação de que 70% das pessoas não alcançariam uma aposentadoria aos 65 anos. É deveras ingrato com a população. Vale lembrar que as pessoas contribuem com uma alíquota
alta em relação a outros países, 8, 9 ou 11%, e que as empresas que contratam essas pessoas, empregados ou não, autônomos, empresários, cooperados e assim por diante, também tem uma carga tributária elevada. Então, haverá um tempo muito grande, né? um tempo razoavelmente elastecido de contribuição, sem uma contrapartida proporcional a essa contribuição. Algo que eu poderia chamar com muita tranquilidade um verdadeiro confisco que o Estado faz com o cidadão. Miguel, aposentar muito cedo no país com idade inferior a 65 anos vai quebrar a Previdência? Já quebrou ou não quebra? Qual é isso? Não, não vai quebrar. Nós precisamos entender essa mecânica que está sendo proposta pelo governo. O governo diz assim, homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos entrarão numa escala de aposentadoria, ou seja, se faltar 10 anos, vão ter que ficar mais 5 anos. Então, essa tese de que eles vão ter que trabalhar muito mais, eu acho que aí não vai prejudicar. Agora, quem estiver abaixo de 50 anos, homens, e 45 mulheres, aí eles entram, né, na escala de 25 anos de contribuição e a idade mínima de 65 anos. Então, eu acho que não há aí nenhuma injustiça nesse aspecto com relação à idade de aposentadoria. Agora, eu veria de outra forma essa questão da reforma, a receita. Quer dizer, onde está o dinheiro da Previdência? Aí que nós precisamos discutir melhor. Adilson, colocar uma idade, então, de 65 anos é injusto ou é justo? É injusta a idade de 65 anos, porque sacrifica toda a população, especialmente a população carente, os mais pobres. Afinal de contas, quem teve condições de estudar, de fazer uma pós-graduação, ter uma língua estrangeira, fazer um intercâmbio no exterior, não começa a trabalhar jovem como aprendiz aos 14 anos. Quem vai trabalhar aos 14 como aprendiz, aos 16 com o primeiro emprego? E muitas vezes, e isso é notório, antes dessas idades, é aquele que precisa levar um dinheiro para sua mãe, para o seu pai, para de alguma forma sustentar os seus irmãos. Percorrer 2 horas nos centros urbanos para chegar ao trabalho ou quilômetros nos centros rurais para chegar à sua atividade. Pura exploração. É isso que o Estado deveria acabar, com a exploração do cidadão brasileiro. E não, ao contrário, com o retrocesso social, como está propondo presentemente. Miguel, há ou não essa exploração do cidadão brasileiro? Eu acho que sobre o aspecto da Previdência, não, né? Mas sobre o aspecto de serviços essenciais, né? Como saúde, educação, infraestrutura, aí sim, a exploração no sentido de que os impostos que são pagos para o governo, ele não retorna, né? Da forma como deveria. No caso da Previdência, a gente sabe que ninguém é contra, pelo menos eu não sou contra a reforma da Previdência. O que eu sou contra é a forma como ela está sendo discutida. Eu acho que nós temos que discutir essas fontes de recursos e aí sim chegar a um consenso, porque, a meu ver, não precisaria imputar ou mudar a Previdência para que ela fosse superavitária. É só acabar com as fraudes, as concessões feitas irregulares. Talvez aí nós tenhamos um acordo. Essa história que daqui a tantos anos nós não vamos ter dinheiro para a Previdência, isso é conversa. É só parar de mexer no dinheiro da Previdência, que ela vai ser suficiente para poder levar essa segurança para a frente. Adilson, implantar uma idade mínima na Previdência Social brasileira é uma novidade? Isso nunca existiu no passado, desde que a Previdência começou a ser implantada no país? Uma idade mínima já existe na legislação atual, que é a aposentadoria por idade. Quem não alcançar os 35 anos de tempo de contribuição se homem ou 30 anos se mulher, tem a perspectiva e a expectativa de se aposentar aos 60 anos se mulher, 65 anos se homem, pela aposentadoria por idade, cujo valor difere, é 70% mais 1% para cada ano de contribuição, e também em que os trabalhadores rurais conseguem se aposentar com 5 anos menos. Então, não havia a menor necessidade de mexer com idade para aposentadoria. Manter a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade é algo que atende às necessidades da sociedade brasileira. E não é nosso, não é algo exclusivo do país, porque encontramos de uma forma diferenciada, mas em outros países, a possibilidade de uma aposentadoria
prematura, vou chamar assim, ou com uma idade inferior à idade mínima fixada, mas com um valor reduzido, que é o que efetivamente já temos no país. Mexer com uma idade mínima para todo mundo indistintamente é mexer primeiramente com os vulneráveis, crianças, idosos, deficientes e as mulheres. Isso não pode ser admitido numa sociedade democrática, como pretende ser o país. Como é que você responde a isso, Miguel? Eu sou, assim, eu não entendi muito bem. Que sistema que existe hoje? Existe o sistema, você, com 65 anos, você tem um determinado percentual da aposentadoria até a sua integralidade. Então, pelo que eu estou entendendo, ele concorda com o atual 65. Mas gostaria que houvesse a oportunidade de que as pessoas, caso desejem, se aposentem antes. Então, eu acho que a mecânica da Previdência, o que é o sistema previdenciário? Pressupõe o seguinte, você paga para um determinado fundo, esse fundo aplicado, ele vai ter uma rentabilidade para fazer face aos seus objetivos. Qualquer lugar do mundo, o sistema previdenciário deve ser assim. No Brasil, acabaram com o fundo, sumiram com o dinheiro do fundo da aposentadoria. E hoje é regime de caixa. Quer dizer, o governo está pagando. Quer dizer, o governo é tão inábil nessa história que só o fato dele ter dito há algum tempo que ia fazer a reforma da Previdência, ele aumentou o rombo em 30 bilhões, aliado ao desemprego. Então, essa questão da idade é um parâmetro. Agora, eu acho que pode ser discutida. Eu, particularmente, acho que 65 anos, né, para o trabalhador urbano está bom e para o rural mantém os 60 anos. Eu acho que não vai mudar absolutamente nada e não se comete nenhuma injustiça. O que se comete injustiça é exatamente com a gestão do dinheiro. Adilson. Eu quero esclarecer o seguinte, hoje nós temos 5 aposentadorias. A por tempo de contribuição com 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher. A por idade com 60 anos para o homem e 55 para a mulher. 65 para o homem e 60 para a mulher, dependendo se for rural ou urbano. A aposentadoria da pessoa com deficiência, do deficiente físico. Também temos a aposentadoria por invalidez, cujo valor hoje se pretende seja alterado, deixará de ser 100%, só vai passar a ser 100% se for a acidentária. E a aposentadoria especial para aquelas categorias que sujeitam risco à saúde ou à vida. A reforma, ela simplesmente faz com que essas cinco modalidades de aposentação virem uma só com uma idade mínima de 65 anos, ignorando completamente as diferenças das pessoas, dos segurados, dos contribuintes e as diferenças regionais. Pior, mexendo com os vulneráveis, como eu já disse anteriormente. Mas eu pergunto para vocês, vai mexer proporcionalmente com a contribuição? Não, a contribuição continua a mesma. Você amplia a margem para que a pessoa alcance a aposentadoria e ela vai contribuir mais tempo. Mas vai contribuir menos? Não, vai contribuir nas mesmas condições que contribui hoje, que fere um princípio que chamamos da contrapartida. Nenhum benefício pode ser criado sem fonte de custeio, mas também nenhum benefício, o inverso é verdadeiro, né? Pode ser reduzido ou retirado sem que também proporcionalmente a contribuição previdenciária acompanhe. E é a grande injustiça, inclusive, sob o ponto de vista econômico tributário. Miguel, para concluir. Eu acho que, assim, eu analisei bem essa questão da reforma. Ela aumenta, sim, a arrecadação. Ela mexe no bolso do contribuinte. Então, a minha opinião, né, sobre esse aspecto, o governo tem que ser mais claro, mais transparente e mostrar os números da Previdência para que a sociedade possa saber a origem deste famigerado rombo. Porque existem outros rombos, né, previdenciários dos funcionários públicos, dos militares, enfim, que isso precisa ser colocado para a sociedade. E não achar que hoje o trabalhador rural vai ter que trabalhar até 65 anos ou outras categorias serão penalizadas porque o governo precisa cobrir um rombo de caixa que foi gerado não por essas pessoas, e sim pela necessidade que o governo teve de avançar nesse dinheiro, que ele tira 30% de toda a arrecadação. E essa arrecadação não é brincadeira, meus amigos, é em torno de 600 bilhões. 30%, vocês façam a conta, são 180 bilhões que ele tira da
Previdência e depois ele vem querer jogar esse custo nas costas dos trabalhadores. Então, eu, particularmente, sou a favor da reforma, mas gostaria de discutir os números. Ok. Muito obrigado, então. Obrigado ao economista Miguel Daúde. Professora Adilson Santos, muito obrigado. E quero convidá-los para mais um ponto a ponto da reforma da Previdência, para a gente poder entender com a participação dos nossos convidados que debatem aqui e você forma a sua própria opinião. Até mais.